Essa foi uma frase emblemática, viu, Bruno? Até para pegar esse gancho, né? Você falou do evento do BTG e me chamou a atenção uma fala do André Esteves comentando que não tem uma certa preocupação com os gastos parafiscais, que o risco fiscal não é tão exacerbado assim como tem se pintado. E interessante que na semana passada até o próprio Guilherme Benchimol, né, o fundador da XP, falou que a gente está num cenário pior do que o da Dilma. Eu tenho 5 minutos, é pouca coisa, mas eu queria ouvir um pouco da sua percepção sobre essas divergências, né? A gente está muito pior, a gente não está tão pior, o cenário inspira cuidado, não inspira tanto cuidado assim. Eu imagino que a sua percepção é que sim, inspira cuidado, mas eu queria ouvir um pouco dessa dicotomia até entre grandes nomes do mercado e suas percepções sobre o cenário. Eu acho que foi uma fala também extremamente interessante. Vamos lá, na Dilma, a gente teve ali uma queda do PIB em 2 anos de 7%. Ela teve, junto com o Tombini, o ex-presidente do Banco Central, uma prática extremamente populista de baixar a taxa de juros, que foi até 7,5%, se não me engano, e depois explodiu para 14,25%, que foi o pico daquele momento, com inflação a 12%. Né? Então foi uma das maiores crises contemporâneas do Brasil que nós vivemos. Foi realmente algo catastrófico, oriundo da tal da nova matriz econômica, com Guido Mantega, que, lembremos, o Lula fez de tudo para tentar emplacá-lo como presidente da Vale, uma empresa privada, para que o governo tenha uma participação através de fundos de pensão. Portanto, naquela época, a gente tinha, do ponto de vista econômico, já em explosão, né? Como eu falei, o PIB caiu 7% em 2 anos, todos esses outros efeitos que mencionamos. Em contrapartida, nós tínhamos ali uma taxa da dívida em relação ao PIB da casa dos 55%. Hoje, na métrica do FMI, já ultrapassamos 85%. Na métrica do próprio governo, estamos próximos a 79% do PIB, o que é algo muito maior. Houve um crescimento, um incremento da dívida de maneira substancial. E mais, nesse governo Lula 3, o incremento da dívida também tem sido de forma exponencial e de forma extremamente relevante. O governo começou com 71% do PIB e está na casa dos 79% agora. Nós estamos falando de um incremento de quase 10 pontos percentuais do PIB em 2 anos. É simplesmente impressionante o que nós estamos vivendo. Né? E o próprio Luiz Stuckberg, o gestor do Verde, falou que países em guerra têm déficit nominal na casa dos 10%, como é o que o Brasil está vivendo hoje. Portanto, eu acho que nós temos 2 sinais. A bomba ali já estourou na Dilma, mas ela não começou com a Dilma, ela acelerou com aquela catástrofe da nova matriz econômica, intervencionismo, controle de preços, mas ela começou ainda com populismos no Lula 1 e no Lula 2, que vale lembrar que o Brasil cresceu bastante naquela época, mas abaixo dos pares, abaixo dos países emergentes e abaixo dos países da OCDE. São números disponíveis para todo mundo. Então, todo mundo foi bem naquela época, com China comprando tudo, China crescendo 10, 12, 15% ao ano, e boom de commodities com os preços nas nuvens. Agora a gente tem um cenário completamente diferente, com o povo mais informado, a população discutindo política e discutindo economia. Então, se nós olharmos os números, naquela época, talvez alguns fatores, a crise em si, a queda da economia, ela era mais importante. Só que nós estamos em vias de, porque a economia está crescendo por expansionismo fiscal, por incremento da dívida, quando a dívida brasileira já está muito maior do que naquela época. Então, eu acho que, pelo efeito dos juros compostos no tempo, eu diria que nós estamos rumando a continuar com o nível de populismo para algo muito semelhante ou pior do que o que nós vivemos.